Glórias a Deus. Eu gostaria de reconhecer junto com a igreja que aonde nós estamos, aleluia, e onde o Espírito Santo está, e onde Jesus está, e para Deus, uns confiam em carros, mas nós, aleluia. Vamos aplaudir bem forte a presença do nosso Deus, aleluia. Glória a Jesus. Eu gostaria de louvar muito a Deus pela vida do nosso reverendo, louvar a Deus pela vida da pastora Cristina, os pastores e missionários, e louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram aqui, estão fazendo esse seminário presencialmente, também os irmãos que estão fazendo esse seminário online, no Brasil, no mundo. Então, a gente louva a Deus pela vida de vocês que atenderam a voz do Espírito Santo e hoje estão aqui para mais uma reunião de unção, poder, revelação da palavra de Deus. Então, parabéns. Vira para a pessoa que está do seu lado aqui no templo e fala assim, parabéns por ter vindo, ter dado ouvido à voz do Espírito Santo. Glórias a Deus. Eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 de Atos, a gente vai ler a partir do versículo 1. Glórias a Deus. Atos capítulo 1, versículo 1 diz assim: O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo, após a sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Amém. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, hoje nós vamos trazer aqui um estudo no livro de Atos dos Apóstolos a respeito do tema da ressurreição de Jesus Cristo. Então, segundo a pequena enciclopédia bíblica, ressurreição significa ato de ressurgir. Significa o regresso da morte à vida. E ressuscitar significa tornar a viver, chamar outra vez a vida, reviver, ressurgir. Então, quando a gente fala a respeito da ressurreição, esse tema, quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra diversas pessoas, algumas pessoas, que elas viveram aqui, experimentaram a morte, mas pelo poder de Deus elas tornaram a viver. Então a gente cita alguns exemplos lá no Antigo Testamento. Nós temos o exemplo da o filho da viúva de Sarepta. Quem lembra? Que falece e o profeta vai lá e, pelo poder de Deus, traz aquele menino, aquela criança, aquele homem de volta à vida. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, nós encontramos outras pessoas que também experimentaram a morte, mas pelo poder de Deus, elas retornaram à vida. A gente lembra de Lázaro, que chamado ali, Marta, Maria chamam Jesus, porque o irmão Lázaro estava enfermo, e quando Jesus ele se demora e chega ao local, Lázaro já estava morto há 4 dias. E Jesus, pelo poder de Deus, ressuscita Lázaro, faz Lázaro voltar à vida. Então a gente lembra, quem lembra da filha de Jairo também? Jairo vai até Jesus para pedir um socorro porque a filha dele estava terrivelmente enferma, terrivelmente a ponto de morrer. E Jairo vai até Jesus e pede para que Jesus vá socorrê-lo. E quando Jesus está no caminho junto com Jairo, Jairo recebe a notícia que a filha dele havia o quê? Morrido. E aí Jesus vira para Jairo e fala: Jairo, não temas, crê somente. E aí quando Jesus ele chega naquele local, naquela casa,
Jesus, ele ali realiza um milagre, trazendo aquela menina de volta à vida. Então, nós vemos vários relatos de pessoas que experimentaram a morte e depois retornaram a viver pelo poder de Deus. Mas quando a gente vai falar a respeito da ressurreição de Jesus, essa ressurreição ela é diferente de todas essas outras ressurreições, esse ato de tornar a viver. Por quê? Porque Jesus, quando ele morre, a morte de Jesus é diferente de todas as outras mortes. Porque a morte de Jesus não foi uma morte ocasional, por um acaso, uma consequência do pecado. Não, a morte de Jesus foi um sacrifício que Deus, pelo seu amor com que muito nos amou, enviou Jesus aqui nessa terra para morrer pelos nossos pecados. Então, a morte de Jesus foi uma morte sacrificial. Jesus, ele viveu essa vida aqui. Jesus, que é Deus, ele viveu aqui nessa terra como homem, viveu a vida como homem, mas ao mesmo tempo que Jesus era 100% homem, ele era 100% Deus. E quando Jesus ele vai naquela cruz, a morte de Jesus, ela já havia sido predita pelos profetas. A morte de Jesus já havia sido anunciada. Antes mesmo de Jesus vir aqui nessa terra, já haviam profecias a respeito da sua morte. Então, a morte de Jesus, ela não foi um acidente. A morte de Jesus foi planejada antes da fundação do mundo. A maior prova de amor que Deus ele deu a nós, a humanidade, foi ter entregue o seu único filho, Jesus, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Então, aquela morte foi uma morte planejada, foi uma morte que os profetas haviam anunciado, a morte que o próprio Jesus já havia avisado aos discípulos. Ele falava, olha, importa que eu pereça. Então, essa morte ela foi uma morte premeditada. E o fato dessa ressurreição é que o cumprimento de profecias, aquilo que Deus ele falou por meio dos profetas, Deus ele cumpriu. Assim como Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, Deus, pelo poder de Deus, ele ressuscita esse Jesus. E essa ressurreição é diferente de todas as outras, porque agora que Jesus ele vai naquela cruz, Jesus ele morre a nossa morte, Jesus ele se entrega pelos nossos pecados, ele foi ferido, ele foi castigado por causa dos nossos pecados, mas aquele túmulo, aquela cruz não conseguiu deter o nosso Jesus. Porque assim como ele foi morto, a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! E agora Jesus ele ressuscita, mas para nunca mais morrer. Aleluia! Então nós vemos na Bíblia pessoas que morreram, tornaram a viver, mas logo o que acontece? Elas enfrentam novamente a morte. Só que quando a gente fala de Jesus, Jesus é aquele que morreu sem pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus foi aquele imolado. E aí ele ressuscita, e agora ele ressuscita para nunca mais morrer. Então nós temos certeza que nós estamos aqui e o Espírito Santo está aqui. E onde o Espírito Santo está, Jesus está. Jesus ele está aqui porque Jesus está vivo. Jesus ele vive. Jesus ressuscitou. Aleluia! E ele foi elevado e agora está à destra do Pai. Glórias a Deus. Então, a ressurreição é a prova de que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. E a gente vê que isso foi algo que impactou tanto a igreja primitiva, que era o tema central. Então, o livro de Atos, o livro que nós temos estudado, nós vemos que nós encontramos lá a respeito dessa ressurreição. E é algo tão importante que a gente vê cerca de 26 menções. A gente gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, o fato da ressurreição de Jesus foi um fato tão importante que ele é mencionado pelos 4 evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não omitem, porque esse fato foi o fato mais importante que já aconteceu na humanidade. Dentre todas as conquistas, o homem pisar a lua, mas nada disso se compara a Jesus ter vindo aqui nessa terra. Jesus ter pisado aqui nessa terra como homem, ter vivido a nossa vida e ter morrido pelos nossos pecados e ressuscitado. Então, aqui os evangelhos eles vão relatar sobre essa ressurreição, vão mostrar que o túmulo de Jesus se encontrou vazio naquele domingo, quando aquelas mulheres, Maria Madalena e as Marias, chegam lá para embalsamar, para cuidar daquele corpo que elas haviam visto naquela cruz crucificado. Quando elas chegam lá naquele túmulo, elas recebem a notícia que aquele Jesus que estava morto estava vivo. Aquele Jesus que tinha morrido, ele ressuscitou. Glórias a Deus. E aí a gente vê isso na igreja primitiva. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que vai narrar a respeito da ressurreição de Jesus. Então é o tema central do livro de Atos, a ressurreição de Jesus. Tanto que nós vemos já aqui no primeiro capítulo a menção dessa ressurreição. Então vamos ler novamente o versículo 3. Atos capítulo 1, versículo 3. Que diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou o quê? Vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E aí, se a gente continua aqui no capítulo 1, vamos lá para o versículo 22. Nós vemos novamente agora menção sobre a ressurreição. Então diz assim: começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi levado para cima, um deles seja ordenado para testemunha conosco da sua ressurreição. Então, quando Pedro ele se levanta ali na reunião com os crentes, ele diz a necessidade de levantar alguém para se colocar no lugar de Judas, e ele diz a alguém para que seja testemunha da ressurreição. Então, esse tema ressurreição é o tema central do livro de Atos. Então, não existe cristianismo sem a morte e a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo seria como qualquer outra religião. Não haveria esperanças. Mas porque Jesus ressuscitou, nós agora temos esperança. Nós agora temos um representante. Nós temos agora alguém que venceu a morte. E assim como ele venceu, nós vamos ver aqui que nós também venceremos. Então, isso motivava a igreja primitiva a pregar com ousadia, com intrepidez, a mensagem de que Jesus ele estava vivo. Aquele Jesus que os religiosos tentaram acabar com ele, enviando ele naquela cruz, eles não sabiam que era um propósito de Deus, que ninguém pode acabar com Jesus, porque ele é antes de todas as coisas. Antes que Abraão existisse, Jesus existia. Antes que os céus fossem criados, Jesus ele estava lá na criação junto com o Pai. Então ninguém pode acabar com Jesus. Ninguém pode matar Jesus. Ninguém pode destruir Jesus. E a prova disso é a ressurreição e a igreja. Então nós vemos que isso impulsionou os apóstolos, impulsionou Pedro, impulsionou Paulo a pregar com coragem, com poder, porque aquele Jesus que disse que ia morrer, que ia ressuscitar, ele cumpriu. Ele ressuscitou, então aquilo dava ousadia, confiança para que os apóstolos, para que a igreja primitiva não se intimidasse diante de quem quer que fosse.
Então, isso também, essa mensagem, a mensagem da morte e a ressurreição, é a mensagem que a igreja tem que pregar hoje. Igreja que não prega sobre a morte e ressurreição de Jesus, não tem pregado o verdadeiro evangelho. Igrejas que às vezes estão até cheias, igrejas, um templo todo ornamentado, com um grande louvor, mas se não prega a respeito da morte e ressurreição de Jesus, não vale. Porque o evangelho, a central do evangelho é que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então isso dá ousadia para Pedro se levantar lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, se levantar e anunciar. Olha, abre a sua Bíblia aí em Atos 2. Olha o versículo 36. Vamos ler comigo. Pedro, ele se levanta diante de um ambiente hostil e ele prega sobre Cristo, Cristo crucificado e agora esse Cristo ressurreto. E ele diz no versículo 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Pedro se levanta num ambiente ali, uma multidão de pessoas, e ele tem ousadia para falar, esse Jesus que foi crucificado, ele está vivo. Esse Jesus que morreu, ele está vivo. E essa é a mensagem que nós temos que pregar para as pessoas. O mundo, ele não tem esperança. A gente vê agora nessa pandemia, qual é a esperança no meio dessa crise de saúde? Os médicos não conseguem resolver o problema. Os cientistas não conseguem resolver o problema. As autoridades não conseguem resolver o problema. O mundo está desesperado, o mundo não tem esperança. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos sim uma esperança. Nós temos sim algo a anunciar para esse mundo. A anunciar que esse Jesus que morreu, esse Jesus que ressuscitou, esse Jesus voltará. Ele está voltando, aleluia. Esse Jesus vai voltar para buscar a igreja, para buscar aqueles que creram, permaneceram. Então, meu irmão, continue. Continue firme com Jesus, continue firme nas promessas, na palavra, porque esse Jesus, ele vai voltar. Então, quando a gente estuda sobre esse tema da ressurreição, é um tema muito profundo, uma doutrina muito profunda, e a gente vê diversos benefícios, grandes benefícios, que o fato dessa ressurreição, ela traz para nós. E aqui nessa manhã, eu gostaria de me ater há 3 benefícios que a ressurreição de Cristo traz para as nossas vidas. E o primeiro benefício, a gente vai abrir a nossa Bíblia lá em Atos, no capítulo 23. Vocês podem deixar aberto aqui Atos, capítulo 23, versículo 11. A gente percebe que durante a nossa caminhada, a nossa peregrinação aqui nessa terra, a nossa marcha para o céu, o caminho nem sempre vai ser fácil. Jesus mesmo, ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Só que a ressurreição, ela traz um fato, uma certeza para a nossa vida, que é que nós não estamos sozinhos. Por meio da ressurreição de Jesus, nós temos a garantia da presença dele conosco. Então, lá no versículo 11 diz assim: e na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, durante a nossa caminhada aqui nessa terra,
a gente vai enfrentar momentos de provação. E o apóstolo Paulo, aqui nesse contexto, no capítulo 22, 23, Paulo ele está diante do Sinédrio. Paulo havia sido preso e agora ele está diante do Sinédrio, dando o testemunho dele. Paulo estava enfrentando um momento difícil, de sofrimento. Mas quem aparece para Paulo naquela noite? Quem se revela para Paulo? Vamos ver de novo, versículo 11. Diz, na noite seguinte, quem se pôs ao lado de Paulo? O Senhor. Então, Paulo sofrendo e Jesus agora ressuscitado, ele se apresenta a Paulo, ele se coloca ao lado de Paulo. Então, nós vemos que Jesus ele se apresenta a nós, se apresenta aos apóstolos, a gente vê a garantia da presença dele. Então, aquilo que ele falou lá em Mateus 28, e eis que estou convosco todos os dias. Não é só algumas vezes, ele está conosco todos os dias. Até quando? Até hoje, até amanhã? Não, até a consumação do século. Então, esse Jesus, ele está conosco, independente da circunstância. Às vezes, na provação, não se sinta sozinho, porque Jesus garantiu. Jesus está contigo. No meio dessa pandemia, Jesus está com você. No meio de uma provação, Jesus está com você. Ele garante. Eis que estou convosco todos os dias. E aí esse Jesus agora, ressurreto, ele se apresenta a Paulo e consola Paulo, dizendo, Paulo, não temas. E aí quando a gente vai lá para Apocalipse, vamos ler rapidamente Apocalipse? Porque a gente vê novamente Jesus num momento de dificuldade. Jesus ele se revela ao apóstolo João. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 10. E diz assim: Eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de uma trombeta, dizendo, Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que tu vês, escreve em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Versículo 12. E voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me eu vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Vamos passar agora, vamos pular lá para o versículo 17. E diz assim, E quando vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs na sua mão direita sobre mim, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, que estava morto, mas eis que eu estou vivo para sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Esse Jesus está vivo, e ele se apresenta para João. João, na ilha de Patmos, João tinha sido enviado para a ilha de Patmos. Os outros discípulos os outros apóstolos já haviam morrido. E João poderia parecer que era o fim. Mas eis que Jesus, ele aparece, se revela, se apresenta diante de João e fala, Eis que estou vivo, estive morto, mas vivo, e tenho a chave da morte e do inferno. Então, esse Jesus, aquele que tem o todo poder, ele se apresenta para João. Jesus é aquele que tem o poder, que tem a chave, aquele que tem a última palavra.
A última palavra não foi daquele imperador, a última palavra é de Jesus. A última palavra quem dá é Jesus. Então Jesus, esse Jesus poderoso, esse Jesus glorioso, ele se apresenta para João e ele está vivo. Ele continua vivo pelos séculos dos séculos e agora está glorioso, assentado à destra de Deus. E a gente vê a manifestação. Nós podemos observar que Jesus ele está vivo porque aquilo que ele fez no passado, ele continua fazendo. As curas que ele efetuou continuam acontecendo no livro de Atos e acontecem nos dias de hoje. Então, quando nós vamos lá para Atos 3, a gente vê que Pedro e João, diante ali do coxo que estava sentado à porta do templo, eles viram para aquele coxo e falam: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o que aconteceu? Aquele coxo foi curado por causa do nome de Jesus. Então esse nome ele tem poder porque Jesus está vivo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, esse nome não teria poder algum. Por isso que se você pegar alguém enfermo e falar assim, seja curado em nome de Moisés, sabe o que vai acontecer? Nada. Se você pegar alguém que está endemoniado e falar assim, demônio sai agora em nome de Daniel, sabe o que vai acontecer? Nada. Mas quando você fala, seja curado em nome de Jesus, o câncer sai, a Covid sai, a diabetes sai, porque esse nome ele tem poder, aleluia. Quando você pega o endemoniado e fala, seja liberta em nome de Jesus, o demônio tem que obedecer, porque esse nome é o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Esse Jesus está vivo e a prova disso é que os milagres continuam acontecendo no nome dele. Então, esse benefício, o fato da morte e ressurreição de Jesus, traz para nós a convicção de que esse Jesus está conosco todos os dias. Glórias a Deus. E o segundo benefício que eu gostaria de trazer aqui nessa manhã, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia lá em Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 25. Eu gostaria de chamar a missionária Sara aqui. Ela vai fazer uma leitura. Eu vou ler. Todo mundo achou? Romanos 4, versículo 25. Todo mundo pode ler junto comigo? O qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para a nossa justificação. Então, o benefício que a gente vai falar agora é que a ressurreição ela nos garante a justificação. E a missionária Sara ela vai ler a definição do Meyer Pilman, que foi um judeu que se converteu, um estudioso da Bíblia, e ele traz uma definição a respeito desse termo que nós vamos falar, da justificação. Justificação é um ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa todos os nossos pecados e aos seus olhos somos considerados justos apenas por nos ter sido creditada a justiça de Cristo a quem se recebe pela fé. Justificação é primeiramente uma mudança de posição da parte do pecador que antes era um condenado, mas agora foi absolvido. Antes estava sob a condenação divina, mas agora participa da aprovação divina. Justificação inclui mais que perdão dos pecados e remoção da condenação, pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigada. E a gente vê também,
Segundo a PEB, que é a Pequena Enciclopédia Bíblica, escrita por Orlando Boyer, justificação, ato pelo qual o homem, passando do pecado ao estado da graça, torna-se digno da vida eterna. Eu vou repetir aqui esse termo, justificação. Ato pelo qual o homem, passando do pecado ao estado da graça, torna-se digno da vida eterna. Então, justificação é uma declaração, é o ato pelo qual Deus nos declara justos mediante a obra expiatória de Jesus. Então, o que significa isso? A ressurreição, ela confirma que o sacrifício expiatório, ele foi aceito. O sangue derramado foi aceito. Jesus, ele foi entregue pelas nossas transgressões, mas ressuscitou, e com isso vem a nossa salvação, que é a libertação do estado de condenação. Então, isso significa que agora, quando Deus, ele olha para nós, quando ele olha para aquele que aceitou o sacrifício de Jesus, ele não olha mais os nossos pecados. Deus, quando ele olha agora para Juliana, quando Deus, ele olha agora para Lena, ele não olha mais os pecados. Quando ele olha para Carol, ele não olha mais os nossos pecados. Não, agora ele olha, quando ele olha, ele vê Jesus em nós, a justiça de Cristo, o nosso pecado, tudo aquilo que a gente já cometeu, tudo aquilo que a gente já fez no passado, agora é perdoado, é apagado, e a justiça de Cristo é imputada em nós. A justiça de Cristo agora é creditada na nossa conta. Então o diabo, ele pode nos acusar de alguma coisa, mas ele pode falar, só que deixa ele falar, repreende ele, porque quando Deus, ele olha para nós, ele vê agora o sangue de Jesus em nós, ele vê agora o sacrifício de Jesus em nós, aleluia. Aqui em Romanos mesmo, lá no capítulo 8, aleluia, Romanos capítulo 8, Senhora Sara, pode ler, por favor, Romanos 8, o versículo 31 até o 33, por favor. Senhora. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia! Vamos aplaudir a Deus, aleluia! Glórias a Deus! Então, apesar das nossas debilidades, das nossas fraquezas, Deus nos garantiu mediante o mérito de Cristo. Então, nada pode garantir a nossa salvação, a gente não poderia fazer nada para obter a salvação, para obter o perdão dos pecados. E aí, Deus, ele resolve isso naquela cruz. Deus, ele resolve o problema do nosso pecado. O homem tenta resolver, mas não consegue. Quando a gente vai lá para o Éden, a gente lembra quando Adão, ele peca, e aí ele faz ali uma roupa de figueira, e não era o suficiente com as folhas. Não era o suficiente, tinha que haver um sacrifício. E Deus ali faz o sacrifício do animal e veste agora Adão. E a gente vê isso agora em nós. Então, nada que nós pudéssemos fazer iria trazer esse perdão dos pecados. Mas agora, por meio de Cristo Jesus, nós podemos adentrar a presença de Deus, e agora como justos, como inocentes, aqueles que foram inocentados por causa do mérito de Jesus. Então, esse benefício que a ressurreição de Cristo traz para nós, nos garante a justificação. Aleluia. E a gente agora, no último, dentre esses pontos que eu gostaria de trazer, eu vou convidá-los a abrir agora a Bíblia lá em 1 Coríntios. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, a gente vai ler a partir do versículo 12.
Eu vou ler o versículo 12, a igreja leu o 13, e a gente vai fazendo essa leitura desses versículos, amém? Então, aqui no versículo 12 diz: ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Versículo 13. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Versículo 15. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Versículo 17. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Versículo 19. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Versículo 21. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Versículo 13. Aleluia, glória a Deus. Então a gente vê aqui nesses versículos de 1 Coríntios um outro grande benefício, dentre vários benefícios, que a ressurreição de Cristo ela traz para a gente. É a garantia que todos aqueles que estão em Cristo, tal como Ele ressuscitou, ressuscitarão. Aleluia, glória a Deus. Então, desde que nós chegamos aqui nessa terra, nós nos deparamos com a morte. Então, eu acredito que todo mundo aqui já deve ter ido a um cemitério. Quem já foi a um cemitério? Quem já foi? Glória a Deus. Então, todos nós nos deparamos com a morte. Desde pequeno, nós chegamos aqui, nós ouvimos notícias. Alguém morreu, né? Um colega da escola morreu, alguém na família morreu. Então, a morte é uma realidade por causa do pecado. Quando o pecado ele entra na natureza humana por meio de Adão, o pecado agora ele traz consigo a consequência, a morte. E a morte ela vai passar a todos os homens. Então, todos os homens que nasceram, eles experimentaram a morte. Só que, assim como Deus, que enviou Jesus aqui, assim como Jesus ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Assim como os mortos, aqueles que morreram, se morreram em Cristo, aquele corpo que foi sepultado é a semente da ressurreição. Então, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Se nós experimentarmos a morte física, seremos ressuscitados. A garantia, a ressurreição de Jesus, ela nos traz a garantia de que, como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, esse Jesus que veio aqui nessa terra, Ele venceu todos os inimigos do homem. Jesus, ele venceu o pecado, Jesus, ele venceu o diabo e Jesus venceu a morte. E a vitória de Jesus é a nossa vitória. Assim como ele venceu, nós também venceremos. Aleluia! Glórias a Deus! Então, quando nós vamos ao cemitério, nós vemos a morte. Essa frase é uma frase do nosso reverendo. Quando eu vou ao cemitério, eu vejo a morte. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que um dia alguém venceu e o corpo na sepultura, pelo poder de Deus, vai ressuscitar. Aleluia! Glórias a Deus! Então a gente vê, quando a gente olha para o mundo, a gente vê a morte. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a vida eterna, a vida com qualidade, a vida ao lado do Pai. Então o apóstolo Paulo ele vai discorrer aqui nesse capítulo
15 da primeira carta aos Coríntios, falando a respeito dessa morte, dessa ressurreição. Vamos continuar lendo aqui? Deixa marcado aí em Coríntios, vamos abrir agora lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 13. Todo mundo achou? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, o que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, só o cristianismo faz isso. Só o cristianismo traz a certeza da ressurreição, de que na sua segunda vinda, quando Jesus ele voltar, nós seremos arrebatados. E aqueles que morreram em Cristo, que viraram pó pelo poder de Deus, ressuscitarão. E nós encontraremos com o Senhor nos ares. Iremos habitar eternamente com o Senhor. Aleluia! Nós temos um endereço. Nós estamos aqui nessa terra como peregrinos, como forasteiros. Estamos marchando para o céu. Estamos marchando para o paraíso. Então, ainda que hoje enfrentamos lutas, adversidades, enfrentamos provações, mas Deus tem reservado para nós algo glorioso, algo muito superior, a glória junto ao Pai, onde nós estaremos com Ele. E a Bíblia fala lá em Apocalipse que o próprio Deus enxugará dos nossos rostos todas as nossas lágrimas. E lá no céu não haverá mais morte. Lá no céu não haverá mais doença. Lá no céu não haverá mais dor. Lá no céu não haverá mais sofrimento. Lá no céu seremos semelhantes a Ele. Estaremos com eles. Aleluia! Estaremos lá junto com a pastora Alcenira. Estaremos lá junto com o pastor Geraldo. Estaremos lá com a nossa irmã Chiquita, que subiu e está lá com o Senhor. Nós estaremos lá com Ele. E é isso que a igreja primitiva pregava. É isso que levava a igreja a anunciar o Evangelho, a não se intimidar diante da perseguição, a não parar em meio da hostil perseguição, dos açoites. Eles enfrentavam perigos de morte, enfrentavam prisões, eles estavam dispostos a tudo, porque eles entenderam que o cristianismo não é uma religião simplesmente para trazer uma vida de paz e conforto aqui. O cristianismo é para nos levar para o céu, para nos conceder a eternidade. Então nada podia parar eles e nada pode nos parar. Quando a gente entende isso, como fechar a casa, como fechar o projeto Jesus em Minha Casa, porque um vizinho reclamou, porque o filho não gostou da reunião. Como parar, como diante de um trabalho, a gente se calar, porque o chefe
olhou você de uma forma que te deixou constrangido. Não, nós temos que nos encher de Deus, nos encher do Espírito Santo e anunciar que Jesus, ele morreu, ressuscitou, vai voltar, vai buscar a igreja dele e que ainda há tempo, ainda há vaga para os pecadores, aqueles que querem e reconhecem o seu pecado, tem vaga no céu. Então não se cale, meu irmão, não se cale, abra sua boca, seja um missionário na sua empresa, seja um missionário na sua família. Né? Você que falou que ia se colocar à disposição para o exército de Deus, se coloque. Né? A igreja primitiva era algo que movia a igreja primitiva, saber que morrer para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, isso era algo que motivava eles a ir em frente, era algo que motivava a ir além, era algo que fazia com que eles enfrentassem todo e qualquer desafio. Então, vamos continuar. Nós somos, nosso reverendo tem dito, nós somos a igreja da última hora. A qualquer momento a trombeta vai soar, Jesus vai chamar os seus. Então, nós temos que subir, vamos subir. Por isso vamos permanecer, vamos continuar firmes, porque Deus tem preparado coisas gloriosas. Aquilo que ouvido não ouviu, olhos não viram, é aquilo que Deus ele tem preparado para você, para aquele que permanece firme no Senhor. Então, vamos continuar, vamos perseverar. Abra sua casa para o projeto Jesus é Minha Casa. Se coloque à disposição do reino. Sirva ao Senhor, porque Ele está voltando. E a gente, para concluir, a gente vai abrir lá em 1 Coríntios, novamente, voltar lá para 1 Coríntios capítulo 15. E agora a gente vai ler a partir do versículo 49. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 49. E diz assim: E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortalidade. Versículo 54. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Versículo 56, a igreja pode ler bem forte. E agora o versículo 57, bem forte. Aleluia! Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Então, se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis, porque essa vida, ela vai passar, mas nós temos a esperança da ressurreição, a esperança de que a sepultura não será o nosso
o nosso último endereço. Saber que a morte, ela não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. E assim como Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E podemos bramar: onde está a morte? A tua vitória. Tragada foi a morte na vitória. E graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então a gente lembra os benefícios dessa ressurreição. A garantia da presença do Senhor conosco todos os dias. A nossa justificação, e tal como Ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Glória a Deus. Receber a pastora Cristina. Glórias a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus mais forte.